Fala, o Jota, paz de Cristo e amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Unção Jovem Virtual. E no dia de hoje a gente não conta só com um tema de pregação não, a gente conta com um tema de estudo bíblico. Olha só, queridão, aqui não tem pouca coisa não. Então, pra gente começar, já sabe, né? Toma um lugar confortável aí, se endireita, pega o terço na mão e bora! Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, já tá confortável aí? Tá com o terço na mão? Se endireita e bora! Singela, doce, pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal na fé, seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Cabelos ruivos, vestes de segunda mão, só pode ser Caroline Pinas. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, eu faço parte do grupo Unção Jovem lá da paróquia São Camilo de Léis, em Santo André. Eu faço parte da coordenação juntamente com a Natália e com a Giovana, duas mulheres incríveis, beijo pras duas, e eu vim aqui pra falar de um tema super importante, que é mulheres da igreja, não é? Bom, gente, eu adoro falar sobre, e eu queria perguntar primeiro pra vocês, qual que é a mulher que vem na cabeça de vocês quando a gente fala mulheres da Bíblia? Bom, eu acho que 95% das pessoas ou mais falaram Maria. Bom, vocês não estão errados. Com certeza, Maria é a mulher mais importante da nossa fé. É a mulher mais importante da nossa igreja, do cristianismo. Ela que disse sim a Deus. Ela que disse sim para nossa salvação, não é mesmo? Ela que gerou, ela que educou Jesus. E com certeza, ela é a mulher mais importante para nós. Mas eu vou pedir licença para nossa mãezinha e vou falar sobre outras mulheres muito importantes, porque nós estamos aqui mesmo para enaltecer o papel de cada uma. Eu não vou falar sobre todas, nem cabe num vídeo, mas nós gostaríamos aqui de enaltecer a história de algumas. Eu vou falar sobre duas, tá bom? Uma do Velho Testamento e outra do Novo Testamento, para vocês entenderem qual que foi o papel dessas mulheres, qual a importância da mulher, não é mesmo? Na nossa história, na história da salvação. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, vamos começar com Ruth, tá? Eu escolhi Ruth para representar uma mulher do Antigo Testamento. Se vocês pegarem aqui na Bíblia,
vocês vão ver que Ruth é um livro bem pequeno, com apenas 4 capítulos. E vocês leem super rapidinho. Se vocês quiserem acompanhar aqui comigo, sejam super bem-vindos. Então vamos lá. A gente, para entender também o contexto que o texto nos dá, a gente também tem que entender o contexto histórico. E no primeiro capítulo já começa. Eles vão nos dar um norte dessa história, né? Certa vez, no tempo em que os juízes governavam, houve fome na terra. Bom, vamos lá. Houve fome na terra. A gente tem que lembrar que muito poder na mão de poucos grupos vai sim gerar fome. E aqui está escrito que os juízes que governavam, beleza? Agora a gente vai ter um casal protagonista, tá? Elimeleque é casado com Noemi. E esse texto é muito rico em simbologia dos nomes, e eu vou falar o que ele significa, tá? Elimeleque, aqui na minha colinha, significa meu Deus é rei. E Noemi significa doçura. Noemi significa doçura. Se lembrem disso, hein? Então, nosso casal protagonista estava em Belém, numa situação crítica, numa situação de fome, e eles decidiram emigrar para Moabe para tentar sorte lá, né, gente? Para tentar a vida. Então, o que acontece? O nosso casal foi para lá, eles emigraram para Moabe, eles tiveram, né, na sua história, 2 filhos, um chamado Mahlon, que significa enfermidade, e o outro que se chamava Kelion, que significa fraqueza. Essa simbologia dos nomes nos dá um pouquinho do spoiler, né? O que vai acontecer. Então vamos lá. Na história, aqui na Bíblia, diz que Elimeleque, ele morreu. E depois de uns 10 anos, os seus filhos também morreram. Antes disso, eles se casaram, um com Ruth e o outro com Orfa. Orfa, peço desculpas aí pela minha pronúncia, tá, gente? Então vamos lá. O casal veio de Belém para fugir da fome, foi para Moabe. O Elimeleque, né, o pai, ele morreu e depois de uns 10 anos, os seus filhos morreram e deixaram suas noras com a sua mãe, já viúva, sem herdeiros. A gente tem que entender também, na época, qual que é a posição da mulher. A mulher, ela sempre pertencia a alguém. Ela sempre pertencia ao homem. Era como se fosse uma referência dela, sabe? Então, vamos lá. A gente vai ver outra nota aqui no texto, que é de pertence. A mulher pertence. Então, a mulher pertencia ao homem. Tal mulher era esposa do homem, tal mulher era mulher do homem, tal mulher era filha do homem, tal mulher era escrava daquele homem. Sempre um homem como referência, beleza? Ainda bem que, né, esse contexto histórico foi 500 anos atrás, antes de Cristo, não é mesmo? A mulher não precisa de tantas referências assim hoje em dia, não é mesmo? Como diz o nosso querido padre Flávio, não respondem, rezem. Bom, então, Noemi se viu viúva com suas 2 noras, sem herdeiros, que naquela época elas não tinham herança, né? Elas não tinham como sobreviver, elas precisariam casar-se de novo. Então, as 2 moabitas com Noemi, né? A Noemi virou para elas e falaram assim: amadas, vocês têm que voltar para a terra de vocês, vocês têm que tentar, sei lá, casar com alguém para vocês reconstruírem a vida de vocês. E as 2 noras eram muito apegadas a Noemi e falaram assim: não, Noemi, não, a gente não vai te deixar. E Noemi insistiu, falou assim: não, vocês precisam. E aí, Orfa foi, né? Ela se despediu e foi de volta para a família dela. Mas Ruth falou assim: não, querida, não vou. Eu vou até ler o trecho que Ruth responde a Noemi. Não insista comigo para abandoná-la ou deixar de segui-la. Por aonde você for, eu também irei. Onde você passar a noite, eu também passarei. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei, e aí serei sepultada. Que Javé me mande um castigo e acrescente outro. Se não for a morte,
que me separe de você. Caramba, Ruth! Meu, incrível. Essa mulher é espetacular. Ela realmente dá o significado para o nome dela de companheira, amiga, fiel. Então Ruth foi com Noemi de volta para Belém. Lembrando que Ruth é uma moabita, uma estrangeira. Então chegando lá as duas. Chegaram lá e o pessoal falou assim, gente, não é Noemi? E aí Noemi respondeu, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Como assim, gente? A simbologia dos nomes ainda tá nessa história. Noemi significava o quê? Isso mesmo, significava doçura. E Mara significava amarga. Então ela passou de doçura para amarga. Ela entendia que ela tinha várias bênçãos, né, que Deus deu para ela, mas que tudo aquilo foi retirado. Então por isso que ela se denominou Mara. Então vamos lá. Noemi e Ruth estavam lá e Ruth falou assim, tá bom, mas a gente precisa sobreviver, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa pra gente conseguir comida. Então naquela época era muito comum que os pobres, aqueles bem pobres, iam em plantações e pegavam os restos daquelas plantações com a permissão do dono. E assim foi Ruth. Ruth foi na plantação e estava pegando os restos e Boaz, que é o dono da plantação, das terras todas, né, daquela área, virou para o seu capataz e perguntou a quem pertence aquela mulher. A quem pertence aquela mulher, lembrando a posição da mulher. E aí o capataz deu um resumo aí da vida de Ruth, né, bem inteirado da vida dele, da vida dela. E ele falou assim, olha, é uma das noras de Noemi, né, uma das viúvas. Ela voltou aí com Noemi e elas estão tentando, né, se sustentar. Ela chegou bem cedinho e não parou de trabalhar até agora. Então a gente já sabe que Ruth é companheira, que Ruth é fiel, que Ruth é amiga e que Ruth não foge do trabalho. Então vamos lá. Boaz chegou e falou assim, interessante, né? Vamos lá. Ele chegou lá pra Ruth e falou assim, não precisa ir em outras terras. Fica à vontade, pega o que você quiser aqui. E aí ela falou assim, nossa, né? Muito obrigada, mas por que né, eu vou receber esse tratamento especial? Eu sou estrangeira, nem mereci esse tratamento. E aí ele fala, né, que a história dela, o caráter dela, digamos, né, tudo o que ela passou, ele respeita e que ele admira. Meu, é tão incrível que Ruth, ela é reconhecida pelo caráter dela. Tudo aquilo que ela conquista ao longo da história dela é pelo caráter dela. E aí Noemi agradece. Desculpa, gente. Ruth agradece. E Boaz meio que depois chama ela para comer, né, junto com os servos e tudo mais. E Ruth pega o resto de comida também, que sobrou bastante comida e levou para Noemi, alimentou Noemi e foi com as mãos cheias de coisa. E Noemi falou assim, Ruth do céu, o que aconteceu? E Ruth falou tudo o que tinha acontecido, né? O seu encontro com Boaz e aí Noemi ficou muito feliz, fala assim, Ruth, ele é seu parente mais próximo. Atenção. Era comum já no Antigo Testamento que as mulheres sem herdeiros e tudo mais se casavam com parentes mais próximos. Chamava a lei do levirato. E aí, no livro de Ruth, se estendeu para Boaz, né, que era um dos parentes mais próximos. Aí Noemi falou assim, Ruth, se empeteca aí, se perfuma, toma um banho e depois do jantar vai lá falar para Boaz que ele é o parente mais próximo e ele tem a obrigação de casar com você. Aí Ruth obedeceu e foi lá falar com Boaz. Na história fala que ela se deita aos pés da cama de Boaz. E isso eu fiquei um pouquinho intrigada. Eu fui pesquisar mais e significa que ela pediu cobertura a Boaz.
E Boaz, mais uma vez, ficou admirado ao caráter dela e falou assim, eu te ajudo. Vou resumir toda a história. Boaz sabia que tinha um parente mais próximo do que ele, e aí ele foi procurar, né, pra ficar tudo limpo, e ele perguntou, né, olha, tem umas terras, né, e com ela vem Ruth. Se você quiser, você pode comprar as terras e casar com Ruth. Aí ele falou assim, poxa, se fosse só comprar as terras, eu até compraria, mas eu não consigo casar com Ruth, porque tem outros planos aí. Aí ele falou, beleza, então vocês estão como testemunhas minhas que eu vou casar com Ruth e vou comprar as terras. Aí beleza, Boaz casou-se com Ruth e Ruth teve um filho chamado... É muito nome estranho, gente. Um filho chamado Obed. Vocês sabem quem é Obed? Bom, eu vou aqui ler. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, que foi pai de Davi. Ruth foi a bisavó de Davi, do rei Davi. E a gente entende que ela foi uma das principais mulheres da história da salvação. Ela aqui foi reconhecida na sociedade na época como ela vale mais do que 7 filhos. Então, depois de tudo que aconteceu, depois de todo mundo ver o caráter de Ruth, ver que ela é companheira e fiel e tudo mais, ela se casou com Boaz. E lá o pessoal de Belém chegou para Noemi e falou assim, seja bendito Javé, que não deixou faltar alguém para proteger você. O nome dele se tornará famoso em Israel. Ele há de restituir a vida a você e será o sustento na sua velhice. Pois sua nora, que ama você, o gerou. Ela vale para você mais do que 7 filhos. Então, a sociedade reconheceu que a estrangeira, que era, muito inferior a todas as outras pessoas, né? Que Ruth, com seu caráter e sua fidelidade, conseguiu, né? Todas as bênçãos, conseguiu dar a volta por cima. E conseguiu, então, dar um descanso feliz para Noemi também. E ser uma das principais mulheres da história da salvação. E agora, para falar sobre outra mulher super importante, gostaria agora de enaltecer a história de Maria Madalena. Ela aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 2, é a mulher que Jesus expulsa 7 demônios. É o principal exemplo de conversão. Desde aquele dia que Jesus expulsou 7 demônios, ela nunca abandonou, nunca mesmo. Ela o seguiu em todas as pregações, ela o seguiu em todas as curas. Ela era a mulher que ficava entre os discípulos. Ela foi conhecida como a apóstola dos apóstolos. Depois, se eu puder, eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas eu já falei demais. Eu só gostaria de deixar que Maria Madalena, que hoje a igreja reconhece como Santa Maria Madalena, é o principal exemplo de conversão. É uma das mulheres que mais amou Jesus. Ela era simplesmente apaixonada por Jesus. Apaixonada mesmo, gente. E muita gente, você vai ver aí que em filmes, em séries, eles colocam uma paixão, né, mais homem e mulher. Mas não, gente. Maria Madalena era apaixonada por Jesus por todo o seu coração, mas no exemplo mesmo de que aquele era seu Deus, que somente quando ela encontrou ele, ela sentiu que tinha a razão para viver, que ela encontrou sentido para a vida, entendeu? Então, Maria Madalena, principal exemplo de conversão, principal exemplo de coragem feminina, principal exemplo de fidelidade também, porque como eu disse, desde a sua conversão, desde que Jesus expulsou 7 demônios dela, ela acompanhou, ela estava junto com Maria, mãe de Deus, ela estava lá, vendo Jesus ser crucificado, chorando aos pés da cruz, e ela não queria de maneira nenhuma
sair dos pés dele. Quando teve a sua morte de cruz, ela não queria sair, mas ela foi obrigada a sair. E depois, no sábado, ela foi cedinho para lá. Ela não queria esperar, ela precisava encontrar o seu mestre, ela precisava encontrar o seu amado. Lá em Cântico dos Cânticos, descreve bem o relacionamento da amada com o seu amado. E era isso que Maria Madalena era. Ela precisava encontrar o seu amado. E ali ela não encontrou corpo algum e ela ficou muito triste, ela ficou com o coração despedaçado. E foi que Jesus apareceu para ela. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Foi ele que falou: avisa que eu estou aqui. Cara, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher. Foi Maria Madalena. E eu gostaria de falar muito mais de muitas outras mulheres importantes. Eu gostaria de falar muito mais sobre Maria Madalena, mas nosso tempo é um pouquinho limitado. E eu gostaria só de deixar a mensagem que tivemos muitas mulheres importantes na Bíblia. Santa Maria Madalena, exemplo de coragem, exemplo de devoção, exemplo de como a gente deve amar a Jesus. Ruth, no Antigo Testamento, exemplo de fidelidade, exemplo de companheirismo. Há muitas mulheres importantes e a gente sempre deve enaltecer a história de cada uma. Não é dizer que elas são mais importantes, mas quer dizer que elas têm o seu sentido, elas têm o seu significado tão importante quanto outros. E é isso, gente. Nós gostaríamos mesmo de mexer um pouquinho com vocês sobre essa questão de mulheres na igreja, mulheres na Bíblia. E tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado e espero de coração que tenham mexido um pouquinho aí no coração de vocês, porque essa foi a intenção. Então, para que possamos ser companheiras, como Ruth foi, devotas, como Maria Madalena foi, e nós, ser como cada uma de nós somos, do jeitinho que nós somos, podemos alcançar assim a Deus, o amor a Deus. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijos. Olá, gente. Meu nome é Gabriela e eu também faço parte do grupo do Unção Jovem. E bom, como estamos tratando de um tema mulheres na igreja, não podemos deixar de citar uma dentre tantas mulheres de fé e exemplo que tivemos. Uma delas é a Santa Rita de Cássia, que nasceu no ano de 1381. A vida de Rita foi de muitas provações e muito sofrimento. Mesmo sendo uma filha obediente, uma esposa e mãe muito dedicada, ainda assim ela sofreu. Após a morte de seu esposo e de seus filhos, Santa Rita virou freira no convento Agostinho de Cássia. Bom, lá Jesus concedeu muitos milagres a ela. Um deles foi o estigma, da testa dela, o ferimento. O outro também foi o galho seco, E ela regou esse galho e até hoje dá frutos incríveis lá no convento, na Itália. E o outro foi a rosa, a rosa que floresceu em pleno inverno. E dentre tantos outros milagres que foi concedido por essa intercessora, essa santa maravilhosa das causas impossíveis e desesperadoras. Ela carregava com ela palavras muito fortes, no qual devemos também se apegar nesse momento tão difícil que ainda estamos vivendo. Uma delas é a fé, esperança, paciência, obediência e principalmente o amor. Tem uma frase que fala: sem o amor, podemos nos perder muito fácil em qualquer situação. Vamos junto, então, rezar a oração de Santa Rita? Então, pode fechar os olhos e acompanhar. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desesperada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com uma doce esperança de ser atendida por vós.
que tenho o título de Santa das Causas Impossíveis e Desesperadas. Ó cara santa, intercedei-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Não permitas que tenha de me afastar de vossos pés, sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxilia-me para que afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apreciai-o. A vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu tenho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Amém. Bom, gente, chegamos na última parte do nosso Jota Virtual. E eu gostaria de puxar com vocês uma Ave Maria, sempre agradecendo pela intercessão da mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em o nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E chegou a parte blogueirinha do dia de hoje. Todo mundo já sabe aquela história de curtir e comentar, né? Mas eu só tô reforçando pra vocês fazerem, né? E foi isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijo, tô com muita saudade.